E para a Aline também, para chamar ela para entrar. E vocês como estão? Me contem como estão de pandemia. Tá babado. Esse período não tem sido fácil pra gente, né? E essa data também tem sido muito emblemática, né? Num período como esse, a gente já tava um monte de seminário, um monte de atividade, né? Presencial, e a gente já tá se encontrando, debatendo várias coisas. Mas enfim, a gente está tentando fazer o possível para diminuir distâncias, né? Gente, essa é a primeira live que a gente tá fazendo aqui pelo perfil das pretas e espero que seja a primeira de muitas. Sou uma das co-candidatas, né? Pré-candidatas das pretas para Salvador. E essa maravilhosa é a Aline. Ué, como é que você tá? Atrasamos um pouco, mas estamos aqui, estamos firmes. E a gente está transmitindo no Facebook, no YouTube. Tá babado com fusão e gritaria, porque a gente é isso. Eu tô vendo. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tô te ouvindo super bem. Porque nesse instante eu tive uma reunião e a internet não estava tão legal assim, então deu muita interferência. As pessoas já mandaram várias mensagens. Já começou, eu não tô achando. Cadê? Não sei o quê, eu não tô achando. Eu digo, meu Deus! Tá babado isso, tá babado. É muito babado, né, gente? Está essa mulher. E você, como é que tá na pandemia? Me conte, minha irmã. Eu estou bem, né? A gente segue tentando sobreviver, não surtar, né? Porque são muitas questões, né, que a gente vem observando na pandemia. A falta de amor das pessoas, porque as pessoas parecem que não se amam, não amam sua família, não amam o próximo, porque a máscara, que é um item de proteção, fica no nariz, fica no queixo, fica na testa, mas não protege realmente, não é usada da forma correta. Eu que ando de ônibus, oh meu Deus, todos os dias é uma sensação assim apavorante, as pessoas circulando de uma forma assim completamente inadequada, nem aí para o que está acontecendo, né? Enfim. Mas a gente Totalmente segue, né? responsável, assim. Não, é muito Completamente. foda isso. A gente tem conversado muito sobre isso, né, nessa pré-candidatura. A gente queria fazer, por exemplo, um vídeo das três juntas. E eu falei, gente, então, como que faz esse vídeo sem pensar na perspectiva de responsabilidade, né? Eu sou grupo de risco, eu tenho asma, né? Sou gorda, né? A outra companheira, Cleide, é uma companheira que é cardiopata, ela fez recentemente, inclusive, a cirurgia, né, de cardiopatia. E, para além disso, Gleide, né, também tem asma e Gleide está de Covid. Ela pegou Covid mesmo estando em isolamento social. Então, assim, mesmo que a gente vá no mercado e numa volta, continua tendo risco. Imagine quem não está isolado nesse processo de aglomeração total, né? Então, a gente Com precisa muito certeza, fazer esse debate, muito. com Porque certeza. parece a sensação que dá é que as pessoas estão, enfim, shopping voltando, praças de alimentação voltando. A sensação que dá é uma sensação de muita incerteza de quando tudo isso acaba, na verdade, né? De quando a gente vai Sim, conseguir ter tranquilidade, né? sim, Quando é sim, que a gente sim, sim. E é um vírus que você, as consequências que ele pode ter, né, após você pegar ele, a doença, ninguém nunca sabe, né? Você pode ter uma consequência muito leve, mas você pode ter consequências, sintomas muito sérios, né? Na minha família teve umas 4 pessoas que já teve, né? Minha irmã passou por isso e foi terrível, terrível, terrível. Foram momentos de muita incerteza e de muito medo, porque os sintomas são muito diversos e dependendo de como essa pessoa, né, qual a doença que ela tenha, como é o sistema imunológico dela, vai reagir. E o sistema, o aspecto emocional, né? Porque ela é uma doença que ela ataca muito o emocional da gente. Essa incerteza de que, meu Deus, eu vou morrer, né? Eu vou precisar de uma intubação, eu vou precisar de um internamento, né? Enfim, as incertezas que ela causa termina desestabilizando muito a gente e colaborando com a piora do quadro, inclusive, entendeu?
E a É verdade. solidão, né? Eu acho que a solidão é o mais assustador também, né? Esse processo de ter que se isolar, de estar distante das pessoas, de ter que estar afastada de todo mundo. Acho que esse Uhum. processo também da solidão gera várias outras coisas, né? Gera Sim. vários outros medos, né, nessa pessoa. Mas, Moé, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Aline Cerqueira? A gente botou um pedacinho de você no card, mas não cabe, é um monte de coisa. A mulher babadeira. Enfim, eu gosto de dizer que eu sou advogada e hoje eu me leio como advogada feminista por conta da minha trajetória, né? A gente fez Uhum. movimento estudantil junta, né? Então todo esse processo histórico da gente faz muita diferença, né? Faz diferença pela profissional que a gente é. A gente se constrói enquanto profissional de uma forma diferente a partir dessas experiências, mas não só as experiências da academia, da faculdade, enfim, desse aprendizado, mas também da nossa vivência, da nossa família, do nosso processo histórico, né? Principal. Nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs, enfim, né? A gente é família, a gente tem vários rolês. Então, quem é a Aline Cerqueira para as pessoas? Diga aí. Aline Cerqueira é uma mulher negra, mãe, assistente social, de 1,87 m de altura, Maravilhosa. atravessada por muitas mulheres muito fortes, né? E que o que eu sou hoje é muito do que eu aprendi com essas mulheres, com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, com as minhas colegas de profissão, do movimento estudantil, e que carrega a profissão do serviço de ser assistente social muito a sério, né? Porque é uma profissão que você tem muitas responsabilidades com o ser humano e consigo mesmo, né? Tem uma trajetória. Acho que a minha história de vida me fez ter muitas experiências, né? A gente, como você mesmo falou, a gente é um construto de muitas partes, de família, de amigos, de trabalho, de problemas, de alegrias, de tristeza, né? A gente vai dividindo isso ao longo da vida com as pessoas e vai se formando. E hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, né? Que eu tenho buscado ser. Né? E você faz parte dessa história, né? Eu estava conversando com Natália ontem na entrevista, né? Para a revista, que nós tivemos um momento, né? Na faculdade de movimento, de militância, muito aguerrido, foi um momento maravilhoso que formou a gente, né? E tem deu esse verniz fantástico de luta. Falou. Parou aqui para E mim. Agora voltou. foi. Tinha Voltou? parado, estava procurando, agora voltou. Sim, então. Eu estava falando do momento que a gente se encontrou, né? Sim. Primeiro na faculdade, né? E depois lutamos juntas quando você estava começando com essa iniciativa muito maravilhosa de acolher mulheres, né? E eu tive essa oportunidade de viver grandes experiências, né? E de troca muito grande. A gente teve momentos muito distintos de maturidade, inclusive, né? Porque na faculdade a gente tinha uma outra, estava buscando outras coisas e tal, e depois de mais madura e com um pouco mais de cerne na vida, de orientação do que buscar, do que querer, a gente se encontrou. E eu gostei muito desse encontro, né? Porque eu me inspiro muito nas coisas que você faz. Acho que você é uma mulher de muita coragem. A sua coragem, né? É muito compartilhar. Bom, ai, Falhou agora. Portanto, para mim. Gente, vocês estão vendo a Aline? Tá falhando para mim, Aline. Tá ficando carregando. Ai, orixá. complicado.
Tá carregando para mim, não tá aparecendo o seu rosto. Ah, agora voltou. Os bugs da internet, mesmo. A internet às vezes não suporta ajuste. Agora, né? Janine, agora, estão vendo agora? Travou aqui. Para mim voltou agora. E agora vocês estão vendo a gente? Fala aí, travou? Voltou? E agora voltou, gente? Falem aí, por favor. Babado, menina. A internet não suporta a gente, não. Voltou. Letícia tá dizendo. Voltou. Oi, Letícia. Gente, agora eu tô tentando enxergar essas letrinhas, mas tá conseguindo ver. Pronto. Ai, mulher, eu também fico, ó. Eu fico cega assim, olhando. É babado, meu irmão, babado. Aí tem vezes que eu faço com o computador para poder ir acompanhando os comentários, agora. Aí fico meio perdido. Ai, meu Deus, o comentário já passou. Eu também sou meio cegueta, amor. É um rolê. Mas enfim, vamos. Mas sim, você tava falando, nós estamos juntas. Da sua relação, nós estamos juntas. Que foi muito importante, né? Porque foi. Eu entrei na Tamo Juntas logo depois do falecimento do meu pai, né? Meu pai morreu em junho de 2016. E eu entrei na Tamo Juntas, acho que foi em agosto de 2016, ou foi em julho. Vocês estavam começando, eu comecei a participar das reuniões, né? E a gente começou a se organizar, e aí eu comecei a ser voluntária. E foi um momento muito legal, né? De muita troca, né? E de muitas incertezas e certezas, né? Porque nada é fácil, né? Mas foi muito bom. Foi uma experiência muito boa para mim. Gostei muito. E logo depois eu tive que sair porque eu fui trabalhar no hospital e não tinha como, né, administrar as duas coisas, porque trabalhar com violência não é uma coisa simples, né? E você às vezes você precisa se dedicar, né? E eu não consigo ser metade em lugar nenhum. Para mim, ou é inteiro ou não é. Então, aí foi um momento muito legal, né? E agora estamos aqui. Eu acho que tem que se entregar, né? Mas eu sou extremamente assim, muito inteira nas coisas. Não consigo ser metade, né? Não é da minha personalidade ser metade. Não consigo. Não, você acha. Mas então, hoje eu acho que é uma data muito importante para nós, né? Eu fiz uma live mais cedo e eu falava isso, assim. Eu acho que é uma data que é muito simbólica, né? Os 14 anos da Lei Maria da Penha. Ao mesmo tempo que a gente faz uma reflexão que é uma data que a gente precisa muito, né, comemorar a existência da lei, porque é uma conquista, e não é uma conquista do governo, não foi o Estado que deu nada de graça para a gente, na verdade, o movimento social precisou uma mulher sofrer 2 tentativas de feminicídio, né, para poder essa lei vir à tona a partir de um litígio internacional. Conquista, né, que foi uma conquista, né, a passos muito largos, dentro do movimento de mulheres, né, especialmente. Mas é importante a gente dizer que esse caso de Maria da Penha acontece na década de 80. Então, assim, a lei só surge em 2006. Então, existe um atraso muito grande, uma irresponsabilidade muito grande com a vida das mulheres. A gente está vivenciando um momento, né, de pandemia. Então, acho que é o primeiro ano, é a primeira vez na vida que a gente vivencia uma situação como essa, né? A gente está totalmente isolada, sem estar em contato com ninguém. Acho que é uma situação super delicada que a gente está vivenciando. E os números de violência, assustadoramente, têm aumentado, né? Têm crescido. Então, acho que tem várias situações aí apontadas, né? E aí o tema, quando a gente escolheu o tema, né, de falar sobre 14 anos da Lei Maria da Penha e o enfrentamento em rede, é porque, na verdade, a gente precisa muito. Eu acho que a gente faz isso no cotidiano, né? A gente entende a necessidade de não dar para a gente atuar, por exemplo, né? E aí eu falo, enquanto advogada, mas, enfim, eu sempre disse a você, eu aprendo demais com o serviço social e aprendi muito com você, que o direito precisa muito baixar a bola, porque o direito acha que dá conta das coisas. Então, eu acho que a gente precisa muito, todos os dias, fazer esse enfrentamento numa outra perspectiva. A gente precisa fazer um enfrentamento e fortalecimento dessas mulheres. Não dá para dar conta judicializando, né? Eu falava, ontem eu tive uma live e me perguntaram como é punir os homens com a lei tão punitivista como essa. Eu falei, então, vocês não leram a lei, né? A lei tem 40 e poucos artigos, só os 7 primeiros falam de punição. Todo o resto fala de educação, né, de fortalecimento preventiva. É todo um outro rolê, né? Mas é entender que a lei é um contexto muito maior. E aí eu queria ouvir de você, porque, enfim, eu acho que é sempre muito importante. A gente sempre fala da lei, né? A lei, porque a lei na justiça faz isso.
Quais são as ações possíveis? E aí eu quero ouvir de você, qual o papel do serviço social, qual o papel e a importância do serviço social para o enfrentamento efetivo ao combate à violência contra a mulher. Então, a gente realmente precisa comemorar, sim, os 14 anos da Lei Maria da Penha. A gente está no Agosto Lilás, inclusive, né? Que em 2016, nos 10 anos da Lei Maria da Penha, foi trabalhe nessa questão do enfrentamento, da prevenção, da defesa e da denúncia, né? Do fortalecimento, porque, assim, embora a gente já tenha 14 anos da Lei Maria da Penha, muitas mulheres não conhecem, de fato, o que a Lei Maria da Penha disponibiliza para ela enquanto direito, né? E é importante, são os seus direitos que estão preconizados lá, para poder ela autoridades. E Aline, está falhando aqui. travou de novo, não foi? Agora. Voltou agora. Então, Tem horas que voltando. dá uns bugs, mas depois volta. Então, eu estava falando do seguinte, porque a Lei Maria da Penha, ela se torna um instrumento de trabalho nosso, porque o serviço social, Sim. ele tem uma prática interventiva de orientação e de busca, né, de instrumentalizar e dar informações a este sujeito, a esta mulher, que ele busque a sua emancipação. Então, a lei, para a gente, é um instrumento, né? Um instrumento em que a gente vai fortalecer e informar essa mulher dos seus direitos, né? A gente tem que comemorar, sim, os 14 anos da Lei Maria da Penha, porque ela trouxe, embora com as questões todas que a gente precisa refletir, né, sobre a operacionalização da lei, ela trouxe muitas coisas importantes para as mulheres, né? Ela ampliou os serviços de atendimento, né, à mulher. Ela fomentou mais discussão sobre o tema. Hoje, num dia como hoje, eu já vi, acho que mais de 10 lives falando sobre uma ação o mês todo só para falar sobre o Agosto Lilás, falar da Lei Maria da Penha, da questão do enfrentamento aos profissionais, né? A lei, ela motivou que surgisse a lei do feminicídio, também é um outro avanço que a lei traz, né? Ela é um instrumento importante de defesa de direitos das mulheres, delas poderem viver sem violência, né? E enquanto profissional de serviço social que trabalha nessa questão de mediação e de informação com relação à garantia de direitos, ela é um instrumento muito importante na nossa atuação. Por quê? Você começou a falar aí sobre a atuação em conjunto. Violência doméstica é uma questão social para nós que onde estão em de vários políticos, social, política. Falhou agora. Mulher, Aline. né? Então, falhou na parte que você começou a falar sobre que as coisas estão, né, juntas, conectadas, engendradas, enfim. Está falhando. Travou aqui para mim. Será que se sair e voltar melhora? Vou tentar tirar e botar ela de novo. Ver se ela volta. Espera aí. Tá babada a internet, minha gente. Deixa
eu ver se ela volta aqui. Deixa eu ver se a Aline volta aqui. Deixa eu mandar mensagem para ela. A internet ultimamente tá péssima, gente, porque de vez em quando, enfim, dá esses trava tudo e cai. Mas é isso, Maria. Na verdade, não é a internet como um todo, é porque eu acho que ela tá no hospital ainda. Então, eu acho que o problema é esse, entendeu? Eu acho que é o local que ela tá. Ela começou a live falando isso, falando que o local que ela tá, ela teve uma reunião na estante, que inclusive travou um pouco. Talvez seja por isso. Ou ela voltou. Deixa eu voltar aqui, tá vindo. Não aceitei, tô aguardando aqui. Ela tá em casa? Vou falar com ela, então. Tá dizendo que não pode participar. Tá dando erro aqui. Deixa eu ver se vai aqui. Que louco, né? É isso, aqui em casa, de vez em quando, uso Wi-Fi, menina. Nossa, dá uns bugs. Eu agora, por exemplo, eu estou usando dados móveis, porque às vezes os dados móveis ficam mais estáveis do que a Wi-Fi. Então, às vezes, no meio cai. É um BO isso aqui. Deixa eu só ver se ela consegue. Eu tô aqui aguardando para ver se ela consegue entrar. Eu conectei aqui. Para ver se vai. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Ai, gente, que bad. O que que a gente faz? Vamos sair todo mundo e a gente volta? Pode ser assim? A gente sai e volta. Pode ser? Eu vou salvar. Olha, veio aqui, peraí. Acho que agora vai. E agora, entrou? Gente, Ai, voltou. Que delícia. essa internet está horrorosa, estragando tudo. É Que isso, péssimo. mulher. Tem vezes que eu tiro o Wi-Fi e boto os dados móveis, que os dados móveis às vezes é melhor do que o Wi-Fi, velho. Olha, eu vou te dizer, tá bad aqui em Eu tô em casa. casa. E eu tô em casa. Eu achei que você ia no hospital. Que barulho em casa. mesmo. Tá babado, tá babado. Horrível. E atrapalha o raciocínio da gente todo, né? Porque você começa a falar, depois cai tudo de novo. Olha, eu lembrei da palavra. Você estava falando engendrado. Eu ouvi uma parte. E aí você parou. Aí pronto, aí começou a... Eu falei, vou gravar a palavra que ela volta o raciocínio. Ai, voltou a travar. Eu desliguei agora para ver se fica. Vamos ver se vai. Agora voltou você. Então, Pronto. A palavra foi engendrado. Eu ouvi uma parte, eu completei achando que era. Mas falando desse processo, né, enfim, da conexão das áreas, né? Da importância do serviço social. Sim, porque é muito importante. Na violência sexual, ninguém trabalha sozinho. Na violência doméstica, ninguém trabalha. Na violência física, qualquer que seja a violência que a gente, engendrada nos 5 tipos lá da lei, a gente não trabalha sozinho. A gente precisa do outro, né? Precisa do profissional, precisa da rede, precisa de outras instituições. Ninguém pode se considerar o pai ou a mãe da criança. Não existe isso. Você precisa de equipe.
Nem na própria unidade que você trabalha, você pode trabalhar só. Você precisa ter alguém para discutir a situação, para poder refletir quais são os caminhos que é adequado, né, para poder levar aquela situação. Mas como eu estava falando, a Lei Maria da Penha é um instrumento de trabalho importantíssimo para o nosso trabalho enquanto assistente social, né? Porque a gente trabalha na questão da garantia dos direitos dos sujeitos, na busca da sua emancipação. E no caso da mulher, a gente precisa trabalhar fortalecimento, superação, né? Denúncia, quebra desse ciclo que é muito perverso e que nem sempre as mulheres se identificam que estão nele. É um processo demorado, né? Que não é fácil. Né, que você precisa ter muito respeito àquilo que você está escutando e paciência, né, para lidar com as idas e vindas, que é um processo de ir e vir o tempo todo, né, até ela entender tudo aquilo. É muito complexo, né, extremamente complexo. E o serviço social, ele sempre está nas portas de entradas daí afora das instituições, e que termina por ser um profissional de escuta, de muita escuta, que termina recebendo, muitas vezes, de primeira, essas questões, né? Então, eu digo que a gente precisa se apropriar desse instrumento, que é a Lei Maria da Penha, para poder estar levando essa informação, essa orientação para essa mulher, né? Para ela saber o que fazer, né? Porque é preciso saber o que fazer. Né? Eu estava hoje dando uma olhada nos avanços da lei e tal, e eu vi que aconteceram muitas coisas depois de 2006, né? A lei teve alguns avanços que eu considero interessantes e outros que eu acho que ainda precisam, né, andar, né? A questão da medida protetiva, que é uma coisa muito importante e que a mulher precisa ter ciência de que hoje ela pode pedir medida de urgência e ela pode também pedir para os seus familiares, né? Não é uma coisa só voltada para ela, porque a violência, quando ela vem, ela deixa os sobreviventes, né? Os filhos, a família, né? As pessoas que são afetadas indiretamente por aquela perversidade que aconteceu com a mulher, né? Na época do Tamo Juntas, uma das coisas que a gente mais discutia era isso, né? Porque a violência doméstica, ela deixa marcas invisíveis e visíveis, e ela deixa marca nos sobreviventes, nos inocentes, né? Nos filhos, na mãe, no tio, nas pessoas ao redor, né? São marcas difíceis de superar. E aí essa questão da medida protetiva extensiva à família é muito importante. Uma questão que eu sempre falei muito com você, que a gente do serviço social sempre fica reflexivo quando envolve uma questão de violência doméstica, filhos, pensão, guarda, que a justiça ela não se comunica, que os processos são em varas separadas e que o juiz define uma visita sem saber que tem um processo de violência doméstica correndo. Enfim, essas questões do judiciário que são sempre muito polemizadas. Hoje tem uma PL no Congresso que está sendo votada para facilitar o divórcio. Eu espero que em breve tenha uma PL para que esses processos se enxerguem, ou que tenha a obrigatoriedade de se enxergar, porque isso termina atrapalhando muito o manejo da gente. Extremamente. Né? Porque a mulher quer fazer a denúncia, mas aí tem a questão dos filhos. Porque o pai precisa ver os filhos. Mas a justiça não sabe, ou não tem hoje uma forma de fazer isso, né? Sem penalizar muito a mulher. Uma outra coisa que você trouxe da pandemia. Hoje eu acho que a pandemia é um momento muito crítico para a humanidade, mas é muito perverso com as mulheres. Sim. De uma perversidade tamanha, porque você está vendo a quantidade de casos que estão aí embaixo desse Covid. O Covid está suplantando os casos de violência, porque o isolamento obriga você a ficar em casa. E como é essa casa? Né? O número de violência aumenta, de todo tipo de violência, sexual, física, psicológica, patrimonial, porque você está no mesmo ambiente. Como é que você vai sair dali? Né? Peça ajuda.
nem sempre é tão fácil assim, né? O processo de pedir ajuda, né? O ciclo da violência, ele nem sempre favorece que a mulher tenha um lapso de entendimento de que aquilo vai ser muito grave e que ela precisa sair, né? E são muitos ciclos até isso acontecer. Muitas vezes a situação tem que chegar no filho. Se chega no filho, atingir o filho, aí às vezes não é em mim, mas é no filho e termina, né? Então, assim, eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela precisa de ser muito divulgada, extremamente divulgada, informada o tempo todo, com mais facilidade possível de diálogo, para que as mulheres entendam, abrace e possa exigir que ela seja cumprida. Uma outra coisa que me chama a atenção, em 2018, eu acho, foi em 2018 ou em 2017, que foi sancionada uma lei incorporada na Lei Maria da Penha, o atendimento das mulheres por perita e policial do sexo feminino. Sim. Só que é preferencialmente. Não é uma coisa que é obrigatória. Isso. É bem diferente. No direito faz a diferença, menina. Faz, sim. Preferencialmente, exclusivamente. Justamente. Porque é pegadinha de prova de OAB, minha filha. Pegadinha de prova de OAB. Isso. Né? E aí, uma das coisas que é mais complicado de lidar é essa questão. Você vai na delegacia fazer valer o seu direito à proteção, mas você é atendida por um homem que te constrange, né? que pratica a violência institucional, né? E você já vai para lá com um certo descrédito, com uma questão como essa, as coisas só piora. Só piora. Só piora, e só piora, e só piora. Né? Eu já ouvi de muitas mulheres, para que eu vou denunciar? Fulana estava ali na passarela e morreu e tinha medida protetiva, por exemplo, né? Há um descrédito muito grande por parte das pessoas. Mas a gente precisa dar crédito à lei, né? Tem pouco tempo que eu li um artigo que diz assim, a lei pegou a partir de 2018. Tem essa coisa no jurídico, né? Da coisa pegar. Em 2006 ela foi sancionada, mas ela só pegou em dois anos depois, em 2008. Não, e o pior é que até recentemente, acho que em 2015, ainda teve julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, ainda queriam declarar. Até recente, estavam tentando declarar inconstitucional a Lei Maria da Penha. Você bota fé? Porque diziam que tratava homens e mulheres de forma diferente. Eu dizia, gente, mas homens e mulheres são tratados de forma diferente pela sociedade. Em acesso a direitos, em possibilidades, em galgar posições, espaços. Então, como não tratar de forma diferente? Não tem uma lei. E aí, as pessoas não têm entendimento do que são ações afirmativas, né? Ações afirmativas são também para mulheres, para negros e negras, para a comunidade indígena, para a população LGBT. Então, essas ações afirmativas se dão a partir de um processo de luta por equidade, né? Então, até recentemente tinha esse debate, sabe? É muito violento isso. Sim, mas as pessoas insistem, os homens principalmente, porque não tem uma lei para proteger. Gente, a desigualdade de gênero está aí, em todos os aspectos. O que a gente percebe, o que a gente recebe da mulher que precisa se utilizar da lei para se proteger é essa máxima de desigualdade. É uma mulher que é mãe solo, né? Que precisa dar conta da educação dos filhos, de dar o alimento, né? E que não recebe um salário condizente, não é? E que, né, dessa sociedade patriarcal, machista e todas as outras coisas que a gente sabe, diz o tempo todo, de preconceito, de sexismo, de misoginia, de racismo, de tudo, né? Quem mais sofre violência doméstica, comprovadamente, são as mulheres negras. Tem um estudo recente que diz que as mulheres brancas teve uma redução de violência pelas mulheres brancas depois que a lei surgiu e pegou, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela é um instrumento, né, nosso de trabalho, e que a gente precisa se apropriar dele, se informar e orientar as mulheres numa perspectiva educativa para a emancipação, fortalecimento, superação e quebra desse ciclo perverso maldito. Porque
eu costumo dizer que existe vida depois da violência, gente. Existe vida depois da violência. Existe, acredite, porque é verdade. Eu tenho mais ou menos 8 anos trabalhando nesta área de violação de direitos, especificamente com violência sexual, e eu já ouvi, já vi, já presenciei, já experienciei relatos de mulheres que passaram por situações muito perversas e que hoje, depois, claro, de todo um processo de atendimento, de estar assessorada por todas os direitos que tem com relação ao atendimento assistencial, atendimento médico, atendimento jurídico, para seu fortalecimento, foi possível sair do ciclo, né? Hoje você falou uma coisa importante, hoje, numa live que você fez, né? As mulheres precisam reconhecer o seu poder, né? As mulheres precisam reconhecer o seu poder. E hoje o que eu mais vejo em relação a essa questão da Lei Maria da Penha é o seguinte: a lei ela ampliou os serviços, que é importante, mas a violência nunca ela vem sozinha, né? Nenhum tipo só, né? Então, existe uma carência. Na questão de saúde, a gente está muito coberto, né? Na questão de saúde, a gente está bem assessorado, tem muitos serviços, né, em relação para assessorar as mulheres. Mas na questão jurídica e psicossocial, essa questão já é mais complicada, né? Já não tem tantas instituições assim disponíveis para ter o acompanhamento de segmento dos casos de violência. Porque o acompanhamento ele não é curto, né? Uma mulher que depende de um atendimento, de uma instituição, atendimento médico, ela tem outras questões que outras instituições precisam trabalhar também juntas para poder as coisas acontecerem. Então... Eu queria trazer 2 questões assim, que eu acho que são muito importantes. Quando a gente fala da importância dessa perspectiva multidisciplinar, sabe, Aline? Eu me preocupo muito. Eu estava olhando aqui os comentários do Facebook. Carol, maravilhosa, está assistindo a gente. Carol. Diva, professora maravilhosa. Alguém que representa muito a gente, assim, porque faz esse debate dentro da universidade, que é algo que é muito difícil. E eu queria trazer exatamente isso, assim. É muito louco, porque a Lei Maria da Penha, eu gosto de trazer muito da minha realidade também, né? Eu entrei na faculdade em 2004, saí em 2009, e nesse período, nesse ínterim, né, a Lei Maria da Penha é aprovada em 2006. A lei é aprovada, mas eu sigo ouvindo, Letícia acabou de falar, inclusive, aqui, dizendo, né, do quanto ela passou tempos ouvindo que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. Isso aconteceu comigo dentro da faculdade de Direito. Eu não conseguia entender como funcionava a lei, porque a única coisa que eu ouvia dos professores era que a lei era inconstitucional. Então, eu saio da faculdade em 2009 sem saber como usar a lei. E aí é louco, né? Porque quando as pessoas dizem, nossa, nós estamos juntos, eu falo, gente, a gente aprende todo dia. Todo dia é um aprendizado. Quando a gente teve a primeira ação criminal que a gente acompanhou, porque a sensação que dá é que a lei é só medida protetiva, né? Medida protetiva. E não é só isso, tem um monte de coisas naquilo ali. Né? As várias violências se transformaram em verdadeiras máquinas de expedir medida protetiva, mas não dão conta das ações. Então, por exemplo, um cara que tentou matar essa mulher, um cara que agrediu essa mulher fisicamente de forma extremamente brutal, muitas vezes você não consegue ver o processo. Então, essa sensação de impunidade gera muita coisa nessas mulheres. Sim. Então, o que eu queria trazer é um pouco disso, assim, né? Como que a gente faz um debate de que esse tema, né, a Lei Maria da Penha, ela não é tratada nas universidades. Como é que a gente consegue dar conta, por exemplo, que a lei fala expressamente sobre direito, né? Os centros de referência, as delegacias precisam ter equipe multidisciplinar e lista o que é equipe multidisciplinar. Então, sim, quando lista, fala que é advogada, psicóloga, assistente social, né? Em alguns casos, né, tem alguns textos que falam a respeito de pedagogia, enfim. Então, como é que a gente faz esse debate dentro do espaço da universidade? Porque muitas vezes o que a gente vê na universidade são seminários, são atividades de extensão, mas a gente não tem disciplina, né? Uma disciplina que seja, sei lá, optativa na vida, mas não tem. E aí, muitas vezes, as pessoas saem da universidade querendo trabalhar com aquela temática. Hoje a gente tem visto um monte de trabalho de conclusão de curso incrível sobre isso,
mas que não se faz o debate internamente. Então, a gente sai com o profissional meio perdido, sem saber, né, como dar conta disso. Assim, como é que eu consigo atuar nessa área, né? Porque a dificuldade de estágio nessa área, né? Então, é sempre muito difícil esse processo, sabe? E aí, eu quero já fazer a outra pergunta que você já respondeu logo de bonde. A outra é, como está a rede em Salvador, né? Você falou de pandemia, do aumento de violência, falar sobre violência contra a mulher, falar de conexão de rede, de atuação em rede. Você está dentro do equipamento da rede, já fez parte de um outro equipamento, né, também, atuando também com essa perspectiva de violência sexual. Mas como tem sido, né, esse acolhimento na rede, né, hoje? Hoje a gente sabe que a porta é a DEAN, né? Chegou, sofreu violência, vai para a DEAN. O grande problema é, a DEAN recentemente, e é muito louco isso, né? A DEAN recentemente divulgou na televisão que tiveram 8 casos de Covid dentro da DEAN. Inclusive, a gente foi, né, acompanhar uma mulher em situação de violência e a delegada disse, eu peguei Covid aqui na delegacia. Então, é uma situação que a gente fica, né, o centro de referência está fechado, que é o municipal, né? A gente não sabe como é que tem sido a política de abrigamento, então, queria ouvir de você essas duas situações, né? Como incidir nessa perspectiva da Lei Maria da Penha nas universidades, né? Nos cursos, né? Especificamente, né? A gente está limitando, porque, na verdade, está em tudo, né? Porque a gente precisa de enfermeira, né? Quando a mulher chega no espaço de saúde, ela precisa ser acolhida, né? A gente tem lei de notificação compulsória para isso. Os médicos deveriam estudar a Lei Maria da Penha, né? A gente precisaria de uma gama de futuros peritos que estão no IML precisam conhecer a Lei Maria da Penha para entender as subjetividades das violências, né? E dialogar com essa mulher que é vítima. Enfim, queria ouvir essas duas situações que eu acho que dá outra live, na verdade. Mas, enfim. Enfim, ó, eu formei em 2012, 2011.1. Na época que eu fiz serviço social, eu tive uma matéria optativa que era gênero e família. Discussão na faculdade, mas um pouco, muito superficialmente, né? O que se percebe hoje é que essa carência, ela é uma carência muito significativa e que vai incidir na qualidade da atenção prestada por esses profissionais, né? A falta de informação, de discussão sobre essas temáticas na faculdade incide diretamente na qualidade, inclusive, na prática, inclusive de violência institucional, de negação de direitos, né? Enfim, são coisas muito complicadas. Eu acredito que essa realmente é uma discussão extremamente ampla, que daria outra live, né? Porque sim, é muito importante. Existe um fator que é interdisciplinar, que você já trouxe aí, de várias profissões precisarem discutir e se aprofundar mais na lei, não no sentido jurídico, mas na questão subjetiva mesmo, porque o desdobramento de uma violência, ele afeta outras áreas do conhecimento, né? Saúde, educação, previdência, tudo. Então, assim, eu acredito que deve ter, é uma coisa que é muito dita em alguns seminários, em alguns lugares, da inserção dessas temáticas nas áreas de atuação, né? Hoje, existe uma necessidade de trabalhar interprofissionalidade, que é você conseguir trabalhar com as práticas, né? Boas práticas, você lidar com outras práticas profissionais e entender essas práticas profissionais, como elas funcionam, para poder oferecer uma maior qualidade de intervenção, de atuação a essas mulheres. É uma coisa que ultrapassa, né? É uma questão de poder, de entendimento, de necessidade, de vontade política, né? De inserção nos currículos. O que se precisa mesmo é uma discussão das categorias profissionais, Ministério da Saúde, né? Que hoje, inclusive, eu acho que está numa perspectiva até um pouco mais ampla dessa questão interprofissional e tem esse entendimento um pouco mais acertado, né? Seria um ganho fantástico da gente conseguir, inclusive por uma questão de respeitar e entender o fazer do outro. Porque a relação de poder e saber
das profissões se chocam, às vezes, e interferem muitas vezes no produto final, que é a atenção à paciente, à mulher, a quem quer que seja, né? É preciso que se aprenda na faculdade trabalhar em equipe, né? Valorizar o saber do outro e aprender como fazer do outro, né? Não é você... às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou assistente social. Gente, você não precisa ser assistente social, eu não preciso ser advogada, mas eu preciso ter minimamente o entendimento da prática do outro, até para poder subsidiar algumas das orientações que eu vou dar às pessoas. Né? E discutir de uma forma mais inteira, transparente, né? E que tenha êxito. Porque se você não sabe o que o outro faz, você não tem como orientar o paciente, a mulher, quem quer que seja, o usuário do serviço. Né? Eu tive essa experiência interprofissional, eu já tive o prazer de ter, e foi muito maravilhoso, e foi o que me formou, foi quando eu estava no Serviço Viver. O Serviço Viver é uma potência em tecnologia interprofissional que a Bahia já teve o prazer de ter. Infelizmente, hoje, ele está num processo muito difícil, né? Mas no momento em que eu tive a oportunidade de estar lá 5 anos, foi uma troca fantástica entre vários profissionais de várias áreas e que se complementavam e se ajudavam e que juntas sempre estavam ali em prol de determinações e de atuações para o direito do paciente. Fantástico. E era um serviço público, que funcionava muito bem. Ali tinha tudo, né? Tinha tudo. Isso. Direito, serviço social, psicologia, medicina, enfermagem. Nossa, era muito... E teve uma época que tinha psiquiatra. Nossa! Tinha psiquiatra. Ali, para mim, o sonho de... Porque você consegue conformar tudo, porque a mulher não fica, vou aqui para tal coisa, vou aqui para tal coisa, vou aqui para tal coisa. Lá tinha todo o arcabouço de instrumento para aquela mulher. Se tinha necessidade do médico, tinha um médico, tinha um enfermeiro, tinha um advogado, tinha assistente social, tinha um psicólogo, tinha um psiquiatra. E chegou também uma época ter um projeto para ter pedagogo também, né? Infelizmente, hoje não está tão bem como teria. Mas, assim, essa vivência, ela já existe por aí, né? Residências multiprofissionais em saúde e outros projetos em outros estados, mas que precisa se fixar mais. Porque quando a gente consegue entender que trabalhar junto a gente ganha, isso vai ser lindo, né? Não é assim, toma que o filho é do serviço social, toma que o filho é do direito, toma que o filho... Não, gente, é nosso. É nosso. Porque o sujeito, ele não é fatiado. A gente precisa vê-lo na integralidade. Na sua integralidade. Você não tem como fatiar o sujeito. Né? Você precisa entendê-lo na sua integralidade. Né? E quando essa integralidade também conta para o entendimento de uma equipe, é perfeito. É maravilhoso. E não é pesado para ninguém. Entende? Não é pesado, não fica pesado. É responsabilidade compartilhada. É saber compartilhado. Né? Enfim. É isso, né? E é você entender e respeitar as especificidades de cada área, assim. Eduardo falou aqui, né, agora há pouco, ele estava tecendo elogios mil a você, viu, Eduardo? Oh, meu Deus. Amo ele. E aí, Eduardo fala isso, né? A sensação que dá é que o direito só vai se aprofundar na perspectiva da leitura da lei quando tiver, por exemplo, na prova da OAB, quando for obrigatório ler, sabe? Mas não se dá ao trabalho disso, assim. Eu gosto muito da sua fala, né? E quando a gente fez aquela formação lá, Tamo Juntos, é muito louco, porque eu digo, gente, as assistentes sociais precisam dizer pro direito, ó, cala a boca, fique quieta agora, que agora eu vou falar. Porque é isso, assim, eu tô falando de forma muito dura, gente, muito agressiva, porque é isso, assim, o direito é boçal, o direito é extremamente boçal, o direito e a justiça acham que são deuses, né? São semideuses. Então, assim, se a gente for dialogar, por exemplo, quem são os ministros do STF, eles acham que eles são deuses. Então, a gente precisa muito debater sobre isso, porque, sim, isso tem uma perspectiva, né, extremamente violenta nessa atuação multidisciplinar. Porque as faculdades não só não falam sobre a lei,
mas também não falam da importância, e a lei é tão potente porque ela é multidisciplinar. Mas o grande problema é que a lei não é discutida na Faculdade de Direito justamente por isso. Porque não há um interesse de atuação multidisciplinar. A gente tem casos, por exemplo, em que a gente tem tentado fortalecer a ideia da importância de um laudo do serviço social, de um laudo da psicologia, mas o direito, ele acha que tem que dar conta da forma extremamente objetiva. E os casos de violência de gênero, eles não são objetivos. Eles são subjetivos, eles são delicados, eles são específicos. Cada caso é um caso. Tem casos, por exemplo, que são visíveis, que houve incitação ao suicídio. Aquela mulher tentou suicídio ou se matou porque ela sofreu violência de gênero, mas o direito diz que, na lei, está dizendo assim, tem que entregar a arma na mão ou a faca na mão. Mas o transtorno mental que essa mulher tem em razão da violência de gênero não conta. O juiz diz assim, ó, na lei diz assim. Aí eu digo, na lei diz mais o quê? Que essa mulher tem que seguir como? Na relação abusiva? E aí não tem punição para esse agressor? Como é que dá conta disso, sabe? Então, eu acho que, na verdade, é isso. São 2 pesos e 2 medidas, né, para tudo. Há uma tentativa de, enfim, né, de silenciar esse processo. Eu fico ávida nesse processo da lei, porque, assim, isso é muito duro demais, né? Porque lá no Serviço Viver, a gente teve a oportunidade, Eduardo foi colega, né, na época do Viver, e segue hoje amigo, né? A gente tinha essa possibilidade de transpor um pouco essa questão da dureza dele pela qualidade técnica, a prova, né? A prova concreta. E a gente, do Serviço Social e da Psicologia, a gente avalia o subjetivo, né? O quanto isso afetou a identidade da pessoa, a forma dela se comportar, o agir, o dormir, o comer, o lidar com a vida, porque se afeta isso, né? Você mexe na sua construção enquanto pessoa quando alguém faz partir com uma violência contra você. Você fere sua alma. Então, a ferida na alma, ela não é um concreto, né? Ela é um subjetivo. Então, não tem como você... São tipos diversos, né? São tipos diversos. Não é necessariamente na hora que acontece. Às vezes demora anos para você entender que aquilo foi uma violência, sabe? E é muito louco, porque tem que ser na hora, porque tem um prazo prescricional, porque vai perder o prazo. E se perder o prazo, perde a prova. E aí você tem que ficar fria nesse rolê. Quando a mulher me liga e diz assim, fui estuprada, eu digo, vamos para a delegacia agora, porque tem que fazer o corpo dela todo perder. Mas é isso, é foda, porque você não pode ser igual. E é perverso. Muito. Como é que uma mulher que sofreu violência vai para o IML primeiro? Você tem que cuidar dela primeiro, gente. Não pode cuidar da cabeça dessa mulher. Saber se ela tá bem. Sabe? Não dá pra gente ficar nesse rolê alucinógeno de produção de prova, sabe? Então, é um processo que é muito violento, né? Mas é isso, assim. Eu gosto de dizer que a gente precisa ressignificar todas as áreas, sabe? Sim. Acho que a gente precisa, enfim, botar tudo de cabeça para baixo, assim, revolucionar tudo, ocupar esses espaços para transformar. Porque o que a gente tem tido é um processo muito violento da conquista dos direitos. A gente tem direitos, tem legislação, mas a efetividade desses direitos, elas não estão se dando porque a gente conquistou, a gente foi remendo, né? Então, assim, o negócio está todo mal construído, né? O Estado colonial, a invasão de Portugal, o processo de construção Estado e Igreja, esse processo todo ruim que veio, o que a gente fez? A gente fez reparo. Joga uma massa, joga não sei o quê, vai botando para ver se dá certo, mas chega uma hora que desmorona, porque não adianta a gente ter legislações, né? Enfim, e políticas públicas tão progressistas que defendem a pauta das mulheres e que avançam de várias formas, se ao mesmo tempo a gente continua tendo um poder judiciário que ainda é ocupado pelo Estado colonial. Se a gente ainda tem um poder político que é ocupado pelo Estado colonial, sabe? Então, no final das contas, é algo que é extremamente violento. Eu queria só ler um comentário aqui. Ana Oliveira está lá no Face e falou: parabéns, Aline e Laina, pela abordagem da temática. É preciso falar sobre as violências praticadas das mulheres. Maravilhosa, né? Amo. E Carol, minha filha, Carol tá aqui. Carol tá aqui falando: Laina, avisa aí que estou fazendo seleção de bolsistas, estudantes da UXAL,
para trabalhar especificamente com essa temática de violência contra a mulher. Olha que coisa bonita! Precisamos discutir mais essa questão da universidade. Gente, adoro! Gente, Carol, eu vou adorar ser pró dessa temática. Vamos divulgar esse Você negócio. sabe que é uma das coisas, é um dos projetos meus, sabia? Eu quero fazer mestrado para voltar para a academia para poder lecionar esta matéria. Vai ser meu sonho de consumo. Eu vou adorar. Precisa revolucionar a universidade. A gente faz revolução em tudo que a gente está. Eu acho que o pensamento crítico que a gente tem e a forma profissional que a gente tem de lidar com as coisas, e a forma feminista que a gente tem de lidar com as coisas, faz muita diferença. A nossa história faz com que a gente não se perca no caminho, sabe? Não é um processo de ideologia da agora, a gente não escolheu isso agora. A gente está há muito tempo fazendo isso e é uma escolha que a gente fez de trilhar esse caminho dessa forma. Então a gente não se perde. Não tem como olhar para trás, tem que olhar para frente. É para frente. Exatamente. Que a gente tem que olhar. A gente olha para trás para poder trazer recordações e lembranças e seguir, sabe, ainda mais forte, sabe? E para fortalecer. É isso. Eu acho. Vou adorar, mulher, a gente tem 4 minutos. Eu quero que você traga a rede. A rede eu não falei. Sim, então, meu Deus, depois que funcionou foi rápido. Oh, Jesus. Passa rápido, rapidão. Então, eu vou fazer. Eu quero que você faça as suas considerações finais. Falar um pouco sobre a rede, né? A rede, hoje, eu considero que existem algumas portas de entradas, né? Não só a DEAN, mas os órgãos de assistência, de saúde, principalmente o de saúde, posto de saúde, PSF, USF, UPA, que recebe muito mulheres com relação a vítimas de violência doméstica, né? E que, assim, é uma coisa que a gente precisa, inclusive, pensar de qualificar ainda mais essas pessoas, de poder identificar, fazer a escuta, né? Assim, a rede, ela tá andando, né? Com a pandemia, as coisas não estão tão funcionais como deveria estar. Só que a gente precisa fazer com que ela funcione. Até porque a gente precisa dela, né? Ninguém trabalha só. Eu estou lá na minha unidade, eu tenho qualquer caso que entre, eu preciso de apoio jurídico, apoio do CRAS, do CREAS, do CAPES, a questão da questão psiquiátrica mesmo, que a gente está atravessando um momento de crise difícil pra caramba, e é uma das especialidades que a gente precisa muito para a mulher, né? Por causa das questões psíquicas. E, assim, eu quero fazer minhas considerações finais no sentido de agradecer a você nesse momento, muito legal. A todas as pessoas que falaram aí, que eu não enxerguei muita coisa, mas assim, eu agradeço muito de coração, né? Eu espero me fortalecer todos os dias, né, para estar nesse fronte de batalha, porque é um fronte de batalha. Não é um momento só de felicidade, não vivo só momentos de felicidade. Tenho momentos, inclusive, de muita tristeza, de desacreditar de tudo, mas aí, às vezes, aparecem momentos como esse, que reacende aquela chama ativa de luta novamente, né? E, assim, de dizer que é importante que as mulheres busquem os órgãos, sabe? Que denunciem, que acreditem. Porque, assim, a gente, para poder conseguir proteger, é preciso que as coisas, que elas compareçam às unidades de saúde. Não vá na delegacia, mas procura uma unidade de saúde, procura um CREAS, procura um CRAS. Qualquer lugar que você tenha um vínculo, uma relação de confiança, procure ajuda para sair, para quebrar isso, para iniciar esse ciclo. Porque nem sempre o primeiro passo é a denúncia, né? Às vezes você precisa fortalecer para depois denunciar. Né? Mas o importante é sair dessa situação. Nenhuma mulher merece viver sob julgo de violência. Nenhuma. A gente precisa ser livre e respeitada. Sempre. Sempre. Na nossa fala, no nosso jeito de vestir, de falar, no nosso cabelo, na nossa integralidade. A gente precisa, 30 segundos. A gente precisa de respeito. Então é isso. Muito obrigada por tudo.